dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de lógica. Com esse vídeo, nossos queridos alunos, nós finalizamos o conteúdo da segunda unidade, ok? Hoje a gente vai falar sobre o teste da tabela verdade, que é a forma que a gente vai fazer, que a gente vai usar, né? O método que a gente vai utilizar para provar argumentos na lógica proposicional, ok? Um dos métodos, né? Na terceira unidade a gente vai ver mais alguns, pelo menos mais um. E nesse método consiste aquela tabela verdade que a gente verificou, né? Na aula passada, com a descrição da linguagem proposicional e da tabela verdade também. A gente vai ver como é que a gente pode utilizar a tabela verdade para verificar os casos, se é possível, né, as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa, como a gente viu, né, na lógica silogística com o teste do círculo de Euler. Então vamos começar, senhores, e para isso eu peço licença a vocês para me ausentar em vídeo e continuo com vocês em áudio. Então vamos começar aqui a falar sobre o teste da tabela verdade. Então, na lógica silogística, a lógica que a gente viu na primeira unidade, a gente tem argumentos compostos pelas FBFs da linguagem silogística e a gente utilizava o teste dos círculos de Euler para julgar a validade do argumento. Na lógica proposicional, a gente vai utilizar o que a gente chama de teste da tabela verdade. Então, na aula passada a gente viu como a gente faz a tabela verdade dada uma sentença, explora todos os casos em que uma sentença é verdadeira. Por exemplo, se eu tenho a sentença A ou B, eu sei que ela tem duas variáveis, então a minha tabela verdade vai ser composta por todas as combinações dos valores verdade de A e B. Então pode ser que A seja falso, B seja falso, A seja falso, B verdadeiro, A verdadeiro, B falso e ambos verdadeiros. E eu vou saber aqui na tabela verdade de A ou B, A ou B vai ser verdadeiro como pelo menos uma das minhas variáveis for verdadeira. Então seria falso aqui, seria verdadeiro aqui, verdadeiro aqui, verdadeiro aqui. Então a gente viu como a gente pode verificar os casos em que a minha sentença é verdadeira dependendo do valor verdade de cada uma variável de forma individual. O que a gente vai fazer agora vou pegar um argumento descrito na linguagem proposicional e vou tentar verificar se esse argumento é válido ou não. Por exemplo, se a gente tivesse o argumento A ou B, tivesse o argumento, a premissa A ou B, seria a minha primeira premissa. Tivesse uma segunda premissa, não A, e aqui uma conclusão B. Digamos que esse seja o nosso argumento. O teste da tabela verdade consiste em montar todas as possíveis relações entre as variáveis do meu argumento, no caso A e B, e verificar, assim como no teste dos círculos de Euler, se existe alguma possibilidade das premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Se eu explorar todos os casos em que a premissa é verdadeira e a conclusão for também verdadeira em cada um desses casos, então o argumento é válido. Se em pelo menos um caso eu tiver premissas verdadeiras e conclusão falsa, então esse argumento é inválido. Então, a tabela verdade para esse argumento aqui seria o seguinte: eu teria aqui todas as variáveis A e B, vou ter 4 linhas pelo que a gente já viu. Minhas premissas, eu tenho uma premissa A ou B e tenho uma premissa não A. E a minha conclusão é o próprio B, né, que a gente já tem aqui. Então essa é a minha tabela verdade.
Eu vou colocar a conclusão aqui à direita só para ficar de forma didática, mas o que eu tiver aqui eu vou repetir aqui, que é a mesma sentença. Então, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. A ou B, quando é que a minha primeira premissa é verdadeira? Nos 3 últimos casos. Ela é falsa no primeiro e é verdadeira nos 3 últimos casos. Quando é que não há é verdadeiro? Ele é verdadeiro aqui, falso aqui, falso aqui. Quando é que B é verdadeiro? Ele é falso aqui, verdadeiro aqui, falso aqui, verdadeiro aqui. Então agora a gente vai analisar cada linha da tabela verdade. Cada uma dessas 4 linhas aqui. E veja, senhores, que só existe uma linha aqui em que as duas premissas A ou B não há são verdadeiras, que é a segunda. Somente nessa linha aqui eu tenho a primeira premissa e a segunda premissa verdadeira. Então, de todas as possibilidades de combinação entre A e B, só existe uma em que A ou B e não A é verdadeiro ao mesmo tempo, que é quando A é falso e B é verdadeiro. E nesse caso, a minha conclusão ela também é verdadeira, olha. Né? Então, note, só me interessa esse caso, porque é o caso em que as duas premissas são verdadeiras e a conclusão também é verdadeira. Então, a conclusão, sempre que as duas premissas são verdadeiras, a conclusão também é. Então esse argumento ele é válido, tá certo? Se existisse pelo menos uma linha da tabela verdade em que as premissas eram verdadeiras e a conclusão falsa, então o argumento seria inválido. Ok? Vamos continuar aqui. Então a gente tem outro argumento aqui, né? Descrito em linguagem natural e com a sua tradução para a linguagem proposicional. Vamos tentar fazer a verificação desse argumento aqui. Eu tenho aqui colocados como 0 e 1, né? Nosso verdadeiro e falso, né? 0, falso, 1, verdadeiro. E eu quero saber se esse argumento ele é válido ou não. Tá certo? Então vamos lá. C implica em A. Se vocês lembrarem, a tabela da verdade da implicação ela só tem um caso em que ela é falsa. É quando o antecedente, nesse caso C, é verdadeiro e o consequente, nesse caso, que A é falso. Então, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui... Opa, eu me enganei com a ordem aqui, né? Então, vamos voltar aqui. Pronto, aqui é falso, por quê? Porque C é verdadeiro, né? E A é falso. Aqui fica falso implica em verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ok? Aí a gente tem agora que não C. Não C seria verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E não A, a gente teria verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tudo bem? Então, vamos agora verificar a validade desse argumento. Quais são os casos em que as premissas são verdadeiras? A minha primeira linha e a minha segunda linha. Apenas nesses dois casos, quando A é falso, C é falso. Quando A é verdadeiro, C é falso, a gente tem que as duas premissas são verdadeiras ao mesmo tempo. Então, para esse meu argumento ser válido, a conclusão teria que ser verdadeira também nesses dois casos. E a gente tem aqui que a conclusão é falsa aqui, né? Verdadeira aqui. Então, como a conclusão é falsa, como existe a possibilidade das premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa, então esse argumento ele é inválido. Ok? Inválido. Vamos dar continuidade aqui. E agora, senhores, eu tenho agora um argumento pequeno diferente. Eu tirei as negações, né? Se vocês lembrarem, na primeira exemplo que a gente acabou de fazer, o meu C tinha uma negação, era não C e aqui era não A. Agora eu tenho
as sentenças simples, né? FPF simples sem a negação. Vamos refazer aqui. Então ficaria aqui com verdadeiro, aqui com falso, aqui com verdadeiro e aqui com verdadeiro. Aqui falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e aqui falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então veja que só existe um caso em que as minhas duas premissas são verdadeiras ao mesmo tempo, né? Aqui é a minha primeira premissa, aqui é a minha segunda premissa e aqui é a conclusão, né? Então, se nesse caso, que é o único caso em que as duas premissas são verdadeiras ao mesmo tempo, minha conclusão também for verdadeira e ela é, né? Então meu argumento é válido. Então esse argumento aqui, ele é válido. Ok? Eu acho que tá mais tranquilo agora. Então eu peço para vocês então tentarem traduzir esse argumento, esses 4 argumentos aí, e aplicar o teste da tabela verdade neles, tá certo? Se vocês tiverem dúvida, mandem para mim os resultados, tá bom? Pelo Discord. E se tiver alguma dúvida, pode também me perguntar pelo Discord, que a gente vai sanando a dúvida de acordo com que elas vão surgindo, ok? E além disso, senhores, eu peço também para vocês verificarem essas três questões, né, de exercícios do nosso livro texto, e chamando só atenção para que essa daqui, né, e essa daqui no livro eles pedem para vocês utilizarem um outro teste, mas eu quero que vocês utilizem nas questões que estão nesses 2 itens aqui, esses 2 exercícios, o teste da tabela verdade mesmo, tá certo? A gente, na lógica proposicional, a gente vai trabalhar apenas com 2 testes, na verdade apenas com um teste, que é o teste da tabela verdade, e a gente vai ver as provas proposicionais em seguida. No mais, é isso, senhores. Eu espero que tenha ficado claro. Espero que vocês consigam resolver os exercícios. Se tiverem dúvida, me contatem. Desejo uma boa sorte para vocês. Se cuidem e até mais.